Olá, galera. Aqui é o professor Tiago Conrado, professor de Física. E na aula de hoje vamos falar um pouco sobre cinemática. Eu vou estar organizando as nossas aulas da seguinte maneira: eu vou deixar uma aula para a parte teórica e uma aula para a parte da prática de exercícios. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação de slides, onde eu vou expor a parte inicial teórica, para nós estudarmos. Vamos lá. Nosso assunto será cinemática. Esta aula vai ser a parte teórica do assunto. Vejamos, cinemática. O que nós estudamos na cinemática? Nós estamos vendo aí a imagem de um trem em movimento. Bacana, hein? Cinemática. Vejamos a definição. Estuda o movimento dos corpos independentemente das causas deste movimento. O que quer dizer essa definição? Esse trem, ele está se movimentando, mas qual é a causa dele estar se movimentando? Isso não importa, porque não é objeto de estudo da cinemática. O que nós estudamos na cinemática? Qual a velocidade desse trem? Interessante. Dá para calcular na cinemática. Qual o deslocamento desse trem? Qual o percurso de onde ele saiu da estação até onde ele pretende chegar? É um objeto da cinemática. Podemos estudar também quanto tempo leva para chegar ao destino final, uma pessoa que embarca nesse trem. Ela embarcou 2 horas da tarde, vai chegar a que horas no seu destino? São os objetos de estudo da cinemática. Ela estuda o movimento dos corpos, ela vai analisar o movimento, mas não vai se importar a causa desses movimentos. Se é o motor que está impulsionando o veículo, o trem, ele está diminuindo a velocidade. Por quê? Porque ele está freando? Não, frear não interessa a cinemática. Isso não é objeto de estudo da cinemática. Vejamos aí, olha, temos uma imagem, uma ilustração de um carro de corrida. Que bacana, né? Então, a velocidade do carro é objeto da cinemática. O deslocamento, percurso, a trajetória, quanto tempo ele leva para dar uma volta, isso são objetos da cinemática, que são parte do movimento uniforme. Vamos ver aqui. Dinâmica. Estuda as causas de um movimento. Então, diferentemente da cinemática, a dinâmica, que não é o nosso objeto de estudo no momento, mas vale a pena citar, estuda as causas de um movimento. Aqui temos, né, a imagem, para quem não sabe, essa imagem ela está ilustrando a combustão do combustível dentro de um carro. Nós temos aí a vela, que dá ignição. Para quem não sabe, qual a função da vela num carro? É gerar faísca para dar ignição. Nós temos aí os pistões, o combustível ele entra, né, no veículo, o combustível ele é inflamável, a vela ela lança faísca justamente para causar a combustão desse combustível, vai haver a queima, vai haver ali uma transformação de energia, que o combustível ele vai gerar calor e vai se transformar em gás, né? Essa expansão do combustível, quando se transforma em vapor, aumenta a temperatura, vai ocasionar o movimento do pistão, e isso vai dar o movimento mecânico justamente para o carro se movimentar. Para quem não sabe, funciona desta forma. O combustível ele é queimado, vai gerar o movimento das manivelas, das peças e por aí vai do carro. E aquilo que sobra de resto do combustível, ele é eliminado através do escapamento do carro. Então, esse ciclo ele acontece por segundo, é muito rápido. Então, a dinâmica estudaria o que nesse caso? O motor, ele é a causa do carro estar se mexendo. Nós temos aí um trabalho que está sendo gerado, que é outro assunto de física. Então, a dinâmica ela vai estudar as causas
por que o carro está se movendo, o que está acontecendo, por que o carro diminuiu a velocidade. Então, a dinâmica tem como objeto de estudo as causas do movimento. A cinemática estuda os movimentos, mas não se importa com as causas. Essa que é a diferença. Agora, vamos estar vendo aqui a diferença entre ponto material e corpo extenso. Vemos a imagem aí de uma rodovia e os carros minúsculos, tem caminhão, eu acho que tem ônibus aí nessa imagem também. E nós podemos ver uma outra imagem de um carro tentando se estacionar, né? Nós vemos aí que é uma vaga justa, né? Assim, que cabe o carro certinho. A pessoa tem que saber estacionar para não bater no carro de trás ou no carro da frente. Então vamos entender aí o que é ponto material e corpo extenso. Uma imagem define o ponto material. A outra imagem define o que é corpo extenso. Vamos entender a diferença. Ponto material, ou também chamamos de partícula, é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. O corpo possui dimensões desprezíveis, ou seja, você pode ignorar em relação a um referencial. Então, ponto material, ou também algumas pessoas chamam de partícula, seria o quê? O caso dessa rodovia. Se eu fizer um estudo da velocidade dos carros nessa rodovia, se eu for analisar um caminhão, um ônibus, um trem, o tempo que vai levar para chegar no seu destino, o tamanho do veículo não vai atrapalhar no estudo. Você vai poder pegar as contas, analisar as situações e se o carro é grande, se o carro é pequeno, se ele é leve, se ele é pesado, a questão das dimensões do veículo não vai influenciar na sua conta. Então, toda vez que se tratar de um ponto material, o tamanho do veículo não importa. Agora, corpo extenso é todo corpo cujas dimensões interferem no estudo de um determinado fenômeno. O corpo não possui dimensões desprezíveis em relação a um referencial. Veja o carro estacionando. Se fosse uma bicicleta, seria muito fácil estacionar. Uma moto, também não seria tão difícil assim. Agora, este carro que está aí na imagem, dá para notar que se o motorista não tiver perícia, habilidade para estacionar, ele não vai conseguir estacionar direitinho, igual o carro vermelho da frente ou o carro cinza de trás. Agora, dependendo do veículo, se for um veículo maior, aí sim vai ser mais difícil. Talvez até nem caiba na hora de estacionar. Então, corpo extenso, o tamanho do veículo influencia. Vejamos outros exemplos. Para estacionar um carro numa garagem, né? Às vezes a garagem é tão apertada que o motorista ele tem que puxar o retrovisor para não bater na parede. Então, corpo, ponto material, o tamanho do veículo não vai influenciar em nada nas suas contas. Já corpo extenso, as dimensões do objeto que está sendo estudado vão dar uma certa interferência na sua conta e devem ser levadas em consideração. Agora, vamos entender a questão de referencial, repouso e movimento. Vocês sabiam que um objeto ele pode estar em movimento e ao mesmo tempo em repouso? Como assim? Ele pode estar se movimentando e parado? Sim, depende do referencial. Todo mundo sabe o que é repouso. Repouso é literalmente estar parado. E movimento é quando algum objeto está se mexendo. Com o decorrer do tempo, o objeto ele está se deslocando. A sua posição muda de acordo com o tempo. E o repouso, o objeto não varia a sua posição de acordo com o tempo, mas depende do referencial. Vamos ver alguns exemplos? Essa mulher aí no ponto de ônibus. Ela olhando para a rua, ela vê os carros se mexerem. Então,
de acordo com o ponto de vista dela, os carros estão se movendo, o ônibus está se movendo, as pessoas que estão dentro do ônibus estão se movendo junto com o ônibus. Agora, uma pessoa que está dentro do ônibus, imagine você dentro desse ônibus. Você olha pela janela. Tem como você saber se esse ônibus ele está se movendo ou não? Como é que você sabe se ele está se movendo ou não? Quando você olha pela janela, se você vê o ponto de ônibus parado do seu lado, você entende que o ônibus está parado. Agora, se você perceber que o ponto de ônibus está se mexendo, que ele está ficando para trás, né? Ou está se aproximando, olhando pela janela, você sabe que o ônibus ele está se mexendo. Por quê? Porque do referencial. Referencial é aquele objeto, é aquela coisa, aquela situação que você olha para saber se alguma coisa está se mexendo ou não, certo? Se você olhar para a pessoa sentada do seu lado no ônibus, ela não está se movendo. Por quê? Você e ela estão dentro do mesmo ônibus. O ônibus está se movendo e você e essa pessoa estão dentro do mesmo ônibus. Quando você olha para ela, ela continua do seu lado, todo momento. O tempo passa e a distância entre vocês não se altera. Então, isso significa que ela está em repouso em relação ao ônibus, porque vocês dois estão dentro do ônibus. Então, o ônibus é o referencial e a pessoa que está do seu lado está em repouso de acordo com esse referencial. Agora, se eu olhar pela janela e ver que os postes estão passando, se eu olhar pelo vidro que as coisas estão se aproximando, estão se afastando, aí eu sei que alguma coisa está em movimento, que no caso é o ônibus. Então, repouso e movimento dependem do referencial. O referencial é aquele objeto que você olha para definir se está havendo movimento ou se está havendo ali uma situação de repouso. Referencial. Agora vamos para a definição. É um corpo ou um objeto em relação ao qual podemos determinar a localização de outros objetos e assim determinar se há repouso ou movimento. Então, referencial é a questão de um objeto que você vai analisar e utilizar ele como referência para saber se outro objeto está se movendo ou não. Repouso é quando o corpo ou objeto não se move do lugar em relação a um referencial. Durante certo intervalo de tempo, o corpo mantém a sua posição constante em relação a um referencial. Dizemos que ele se encontra em repouso. Eu estou olhando aqui em casa, e eu estou vendo uma vassoura aqui do outro lado. Ela está em repouso, porque se eu comparar essa vassoura com tudo que está ao redor dela, que no caso são os referenciais, né, a posição dela não muda. Então ela está em repouso. Né? Agora vamos ver movimento. A posição do corpo muda em relação a um referencial. Então, se eu estiver do lado, igual essa mulher da imagem, olhando para a rua, eu vou ver os carros se movimentando, com exceção de que o semáforo estiver fechado. Por que eu vou saber que eles estão em movimento? Porque eles estão se aproximando de mim, estão se afastando. A posição deles estão mudando em relação a mim como referencial. Se eu olhar em relação à árvore do outro lado da rua, eles estão em movimento, porque a posição deles estão mudando em relação à árvore. Então, aqui está claro o que é repouso, o que é movimento, e isso depende do referencial. Olha o exemplo da imagem. O trem ele está se movendo. A pessoa que está olhando o trem, ela está vendo o trem se mover. Ela está vendo uma pessoa do vagão que está aberto se mover. Ela está jogando uma bolinha para cima. Ela está vendo o movimento. A pessoa que está dentro do trem, se olhar para fora do trem, a pessoa fora do trem, ela está em movimento em relação ao trem.
Ué, mas ela não está parada? Sim, mas de acordo com a física, consideramos movimento por quê? Porque a distância está sendo alterada. O trem está se mexendo e a distância entre essa pessoa e o trem está se alterando. Então, de acordo com a ótica da pessoa que está dentro do trem, essa pessoa que está olhando o trem, ela está em movimento. Então, tudo depende de um referencial. Agora, a segunda imagem que eu coloquei aqui, vocês conseguem ver a pessoa dentro do trem. Imaginem que essa pessoa dentro do trem seja vocês. Então, vocês dentro do trem vão se olhar assim: eu estou parado. Eu estou dentro do trem, estou parado. Mas uma pessoa que está fora do trem e olha para você vai dizer: não, você não está parado. Você está se movimentando, porque o trem está se movimentando e você está se movimentando junto do trem. Então, essa é a definição de repouso, movimento, e tudo depende do referencial. Agora, vamos entender trajetória. Trajetória, a definição é a linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. É o caminho percorrido por um corpo em relação ao referencial. Vamos ver uns exemplos. Olha, nós temos aí o desenho de um canhão, temos um alvo do outro lado e temos uma linha pontilhada em vermelho, que é a trajetória. Dependendo de onde estiver apontando essa trajetória, é justamente ali onde as bolas, os tiros desse canhão vão atingir. A trajetória determina o caminho que o tiro vai tomar desde o momento que sai do canhão até chegar no seu destino, que no caso aí a tentativa do canhão é acertar o alvo. Então a trajetória é a linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. Agora a bola está no canhão. Daqui uns minutos está fora do canhão. Daqui uns segundos vai estar no meio do caminho. Daqui a um tempo vai bater no alvo. Então a trajetória é essa linha representada aí na ilustração, que nós chamamos de trajetória. Posso falar que a trajetória, quando você sai da sua casa para ir na padaria, é o caminho que você percorre para chegar até a padaria, aí até a escola, para ir até o banco. A trajetória é o caminho que você percorre. São as diversas posições que você ocupa. Eu saí de casa, estou na calçada, atravessei a rua, virei à direita, andei 2 quarteirões. Vai formar a sua trajetória desde o lugar que você saiu até o lugar que você vai chegar. Agora, posição escalar. Posição escalar é, conhecendo a trajetória, podemos determinar a sua posição no decorrer do tempo. Bom, posição escalar é o local que você se encontra naquele exato momento. Exemplo, você fala: mãe, eu vou na Lan House. Aí sua mãe fala: tudo bem, pode ir, vai. Aí você saiu de casa meio-dia. A Lan House não fica perto da sua casa, fica um pouco longe. Tem que atravessar a rua, tem que andar 2 quarteirões, aí você tem que passar por uma quadra. Você leva uns 20 minutos para chegar lá. Aí a sua mãe ela fica preocupada e fica pensando: meu Deus, será que a minha filha ou meu filho chegou na Lan House? Aí 5 minutos depois ela te liga: filha, você está onde agora? Você chegou na Lan House? Aí você fala assim para ela: mãe, eu não cheguei, eu saí de casa não tem nem 5 minutos, mãe. A Lan House está longe ainda. Onde que você está? Bom, eu saí de casa, eu estou em frente à casa da minha amiga, a Gabriela. A sua posição escalar 5 minutos depois de ter saído de casa é em frente à casa da Gabriela. Então você tem a trajetória e a sua posição escalar é o local exato que você se encontra naquele momento. Então a posição escalar é, se você conhece a sua trajetória, você tem como determinar a posição no decorrer do tempo.
Eu acabei de sair de casa agora. Olha, estou atravessando a rua. Olha, estou passando em frente à casa da Gabriela. Ó, já me desloquei 1 quarteirão, 2 quarteirões. Cheguei na Lan House. Então, a posição escalar é o local exato que você se encontra naquele momento. Vemos aí a imagem do nosso sistema solar e os planetas. A posição escalar seria aonde esse planeta está exatamente agora. Os planetas eles estão se mexendo. Então, a posição deles muda de acordo com o tempo. Agora, o planeta está em um lugar. Daqui a pouco vai estar em outro lugar, porque eles estão se mexendo em sua órbita. Por que nós chamamos a posição de escalar? Porque nós temos a posição escalar e existe também a vetorial. A vetorial precisa de um módulo, de um sentido, né, e uma direção, que não é a nossa questão aqui. Vamos trabalhar somente com a posição escalar. Por que chamamos de escalar? Que escalar vem da palavra escala. Você utiliza uma escala de medida, como os centímetros, os milímetros, metro, quilômetro. São posições que nós podemos tirar uma escala de medida. Veja outra imagem aí de posição escalar. O Fusca, ele saiu do ponto A e se desloca até o ponto B. A posição escalar inicial dele é o ponto A, né? Que é a origem das posições que nós falamos na física, né? Nem sempre o móvel se desloca da origem das posições, mas digamos que o Fusca esteja saindo da origem. Então ele se desloca do ponto A até o ponto B. Ele fez um deslocamento de 100 metros. Inicialmente, o Fusca ele tem a sua posição na origem, que é o ponto zero. E depois de um tempo, ele alcança o ponto B, que é a posição escalar 100. Então, posição escalar é isso. Vemos aí um exemplo de uma moto. Ela está se mexendo. Bom, inicialmente ela começa no ponto zero, depois ela se desloca para o ponto 10, 20, 30 e 40. A posição escalar dessa moto, ela muda de acordo com o passar do tempo. Então, isso que é posição escalar. É o local que você se encontra naquele exato momento na sua trajetória. Agora, vamos entender o que é deslocamento e caminho percorrido, que não é a mesma coisa, tá? A física trabalha isso com muita frequência e a matemática tem um bom conhecimento sobre deslocamento. Caminho percorrido seria o perímetro, no caso da matemática, em algumas formas geométricas, podemos considerar como caminho percorrido. Em alguns problemas de matemática, vemos muito isso. Deslocamento é a distância entre o ponto inicial e o ponto final, mas vamos entender isso melhor. Olha, esse mapa, nós estamos vendo aí uma parte do Espírito Santo e Minas Gerais. Em vermelho, nós podemos ver, vou até utilizar um recurso aqui, que eu não estava usando até o momento, vou usar um apontador a laser. Nós estamos vendo aí uma linha vermelha nesse mapa, que eu estou passando o laser aí que vocês estão vendo. Essa linha vermelha nos mostra, digamos que seja, por exemplo, que não dá para ver aqui direito na imagem, vamos dizer que essa linha vermelha seja o percurso de um rio. É um rio, realmente é um rio, agora eu estou percebendo. O deslocamento, o que seria o deslocamento? Deslocamento, de acordo com a definição, é a distância em linha reta da origem até onde ele chegou. Ou seja, é a distância de onde você saiu até de onde você chegou em linha reta. O deslocamento não vai levar em consideração se você virou, passou uma curva, subiu uma montanha, virou, deu um monte de volta. Não. Deslocamento é a distância em linha reta de onde você saiu até onde você chegou. Esse é o deslocamento. O caminho percorrido é o tamanho total do trajeto percorrido. Representa a distância total que um móvel se deslocou.
Aí sim, o caminho percorrido, você deve levar em consideração todo o trajeto que você percorreu. O caminho percorrido considera de onde você saiu. Aí eu fiz uma curva para a esquerda, andei tantos metros, virei para a direita, andei 3 quarteirões, depois eu virei uma rua, andei por tantas quadras. Então, o caminho percorrido é o tamanho total do percurso que você andou, percorreu. Por isso que é caminho percorrido, vem da palavra percorrer. Você percorreu por um certo tempo, por certos lugares, até chegar em um lugar. Então, caminho percorrido é isso. Deslocamento é a distância em linha reta de onde você saiu até onde você chegou. Normalmente, quando você calcula o tamanho de um caminho percorrido ou deslocamento, normalmente deslocamento sempre dá uma medida menor. O caminho percorrido, a medida do caminho percorrido sempre maior do que o deslocamento. Então, agora a gente vai encerrar por aqui. Foi a parte teórica. A partir do próximo vídeo que eu estarei fazendo, eu estarei iniciando a prática de alguns exercícios, onde eu vou estar trabalhando a questão da velocidade média. É a primeira fórmula que nós vamos trabalhar, a velocidade média. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, então esse vídeo está chegando ao final. A partir do próximo vídeo, eu vou explicar para vocês como que funciona a fórmula da velocidade média, como se utiliza essa fórmula, e eu vou resolver alguns problemas para vocês acompanharem e aprenderem através do meu quadro virtual. Certinho? Bom, espero que vocês tenham gostado desta aula e no próximo vídeo nós continuaremos os nossos estudos. Ok? Um grande abraço para todos.